Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu voltava da lida com o gado quando o sol já se escondia por trás das serras, tingindo o céu de vermelho e laranja. O calor ainda subia do chão seco e o ar tinha cheiro de poeira e suor. Montado no meu cavalo branco, seguia devagar pelo caminho de volta para casa, quando, ao passar perto de uma antiga roça de algodão, algo fez o tempo parar. No meio do campo branco, uma jovem negra curvada arrancava algodão com as mãos feridas, os dedos cheios de sangue seco, o vestido rasgado colado ao corpo suado. Ao lado dela, um homem com o rosto fechado e um chicote pendendo da mão observava, pronto para bater se ela parasse. Cada vez que ela se endireitava para respirar, o couro cortava o ar e o som do estalo fazia o corpo dela estremecer. Puxei as rédeas. O cavalo sentiu minha raiva e relinchou. Esperei alguns segundos, tentando entender o que via, mas o coração já batia forte demais para fingir indiferença. Desci devagar e fui me aproximando. O homem virou de repente, olhos duros, voz grossa. Que foi? Tá precisando de alguma coisa? Ninguém chicoteia mulher enquanto eu tô vendo. Falei, a voz saindo mais firme que eu esperava. Ele riu. Um riso curto, cheio de desprezo. Ela é minha enteada. Trabalha por teto e comida. Não é da sua conta. Falava como quem se acha dono de gente. Ela, com o rosto baixo, tremia de vergonha e medo. Foi aí que entendi tudo. O jeito que ele olhava para ela não era de pai. Era de quem usa o poder para ferir, para humilhar, para destruir aos poucos. A raiva me subiu quente, queimando a garganta. Ela vai comigo, disse, segurando firme o laço na mão. Ele deu um passo à frente, mas algo no meu olhar fez ele parar. Caminhei até ela devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. A menina recuou, achando que eu também ia gritar, mas eu só estendi a mão. Solta o algodão, ninguém mais vai te obrigar a nada. Ela hesitou, olhou para os lados, para os dedos sangrentos, para o homem que ainda segurava o chicote. E então as lágrimas começaram a cair. Lentas, silenciosas, como se tivessem guardadas há muito tempo. O homem ainda tentou se aproximar, mas bastou meu corpo entre ele e ela para ele recuar. Amarrei o cavalo, ajudei a moça a subir na garupa e saí dali sem olhar para trás. No caminho de volta, o corpo dela tremia tanto que eu sentia através das rédeas. O céu já tinha escurecido de vez e o canto dos grilos enchia a noite. Aos poucos, entre soluços abafados, ela começou a contar. Disse que o homem era o padrasto, que fazia ela trabalhar desde criança, que depois que a mãe morreu, ele virou um carrasco. Nunca teve vestido novo, nunca dormiu em cama de verdade, nunca conheceu carinho. Ele dizia que eu era virgem, que por isso valia alguma coisa, que ninguém ia me tocar sem pagar caro. Apertei as rédeas com tanta força que quase estouraram. Senti uma vontade de voltar lá e acabar com aquele desgraçado. Mas o que importava agora era ela. A menina nos meus ombros, tremendo, tentando entender que alguém tinha parado por ela. Quando chegamos à fazenda, a lua já estava alta. Acendi o lampião, preparei água morna numa bacia, lavei as feridas das mãos dela com cuidado. Ela chorou ao sentir a água. Disse que fazia anos que não sentia o toque de água morna na pele. Dei comida quente, arroz, feijão, um pedaço de carne assada que tinha sobrado. Ela comeu devagar, como quem tem medo que alguém tire o prato. Deixei roupa limpa numa cadeira, mostrei o quarto dos fundos, com uma cama simples, mas com lençol lavado. Ela ficou parada na porta, olhando para a cama como se fosse a primeira vez que via uma. Pode dormir, aqui ninguém vai te acordar no meio da noite. Ninguém vai te bater, ninguém vai te obrigar a nada. Ela entrou devagar, deitou de lado, ainda com medo, ainda em alerta. Fechei a porta e fui para a varanda. Sentei no banco de madeira.
Acendi um cigarro e fiquei olhando para o céu cheio de estrelas. O silêncio da fazenda tinha mudado. Não era mais só vazio. Tinha uma respiração diferente na casa, uma presença pequena, frágil, mas viva. Fiquei pensando em quantas mulheres ainda existiam escondidas em roças como aquela, dobradas sob o peso do medo e da injustiça. Quantas ainda colhiam o que nunca lhes pertenceu. Quantas ainda esperavam que alguém parasse. Naquela tarde, eu tinha saído para cuidar do gado, mas acabei cuidando de algo muito maior. E ali, sentado na varanda, com o cheiro de terra molhada subindo depois da brisa da noite, entendi que talvez não fosse eu quem tinha salvado ela. Talvez fosse ela que tinha me salvado. Salvado do silêncio, da solidão, do risco de virar pedra por dentro. Deus me fez cruzar aquele campo para que ela tivesse um começo. E eu, uma chance de recomeçar. Ela dormiu por 2 dias inteiros. 2 dias sem acordar direito, sem levantar da cama, só gemendo baixinho nos pesadelos. Eu ficava andando pela casa, checando de longe se ela ainda respirava, se não tinha fugido pela janela, se ainda estava ali. Parecia mentira ter alguém dentro de casa. O silêncio tinha mudado de formato. Agora tinha peso, presença, responsabilidade. No 3º dia, quando o sol já esquentava forte e as cigarras cantavam alto lá fora, ouvi um barulho na cozinha. Levantei da rede devagar e fui ver. Ela estava de pé, descalça, segurando a borda da mesa como se precisasse de apoio para não cair. O vestido limpo que eu tinha deixado ficava grande demais nela. Os olhos ainda inchados de tanto chorar, o rosto magro, os lábios rachados, mas estava de pé. "Bom dia", falei baixo para não assustar. Ela me olhou de lado sem responder. O medo ainda estava ali, grudado nela como uma segunda pele. Fui até o fogão, coloquei água para ferver, preparei café, peguei pão, manteiga, um pedaço de queijo que tinha na geladeira. Coloquei tudo na mesa, puxei uma cadeira. "Senta, come." Ela hesitou. Olhou para a comida, para mim, de volta para a comida, como se fosse uma armadilha, como se eu fosse cobrar alguma coisa depois. Sentei do outro lado da mesa, peguei meu café, fiquei quieto, esperando. Aos poucos ela se moveu, sentou na ponta da cadeira, pegou o pão com cuidado, como quem pega algo sagrado. Deu uma mordida pequena, depois outra. E então começou a comer mais rápido, com fome de quem passou muito tempo sem comer de verdade. Fiquei ali, tomando meu café, olhando pela janela. Não queria que ela se sentisse vigiada. Não queria pressionar. Quando ela terminou, limpou a boca com as costas da mão e baixou a cabeça. "Obrigada", sussurrou, a voz rouca, quase sumida. "Não precisa agradecer. Aqui tem comida todo dia." Ela não respondeu. Ficou olhando para as próprias mãos, ainda enfaixadas, ainda doloridas. Levantei, lavei minha caneca e antes de sair, falei sem olhar para ela. "Você pode ficar o tempo que quiser. Ninguém vai te procurar aqui. E se procurar, não vai entrar." Saí para trabalhar. O gado precisava de água, as cercas estavam caindo e tinha um telhado no galinheiro que precisava de conserto. O sol queimava forte, o suor escorria e a poeira subia com cada passo, mas a cabeça estava longe, estava pensando nela, pensando se ela ia ficar, se ia fugir, se ia confiar, pensando no padrasto maldito que talvez viesse atrás. Voltei no fim da tarde, sujo de terra e cansado. Quando entrei na cozinha, ela tinha lavado a louça, tinha varrido o chão, tinha arrumado as cadeiras, estava sentada no canto com os joelhos encolhidos contra o peito, esperando. Esperando o quê? Ordem, bronca, castigo. "Você não precisa fazer nada", falei, tirando o chapéu e jogando na cadeira. "Não é por isso que você está aqui." Ela me olhou com aqueles olhos grandes, confusos. "Mas eu preciso pagar de algum jeito. Preciso ser útil." "Você já é útil. Tá viva. Isso já é alguma coisa." Parecia que ela nunca tinha ouvido isso antes.
Ficou me encarando como se eu tivesse falado em outra língua. Fui até a geladeira, peguei os restos do almoço, esquentei no fogão, arroz, feijão, uma carne seca com abóbora. Coloquei 2 pratos na mesa. Vem, come comigo. Ela se levantou devagar, ainda desconfiada. Sentamos um de frente para o outro. Comemos em silêncio, um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Eu queria perguntar o nome dela, quantos anos tinha, de onde vinha, quanto tempo tinha apanhado, mas não perguntei nada. Sabia que cada palavra podia ser uma facada nas feridas que ainda sangravam por dentro. Depois da janta, fui para a varanda. Acendi um cigarro e fiquei olhando a noite cair. O céu ficando roxo, depois preto. As estrelas aparecendo uma a uma. O vento fresco trazendo cheiro de capim e terra molhada. Ela apareceu na porta parada, sem saber se podia chegar perto. Pode sentar, falei, apontando para o banco do lado. Ela sentou na beirada, com as mãos no colo, tensa. Ficamos ali em silêncio, ouvindo o canto dos grilos e o latido distante dos cachorros das fazendas vizinhas. Depois de um tempo, ela falou, tão baixinho que quase não ouvi. Por que você fez isso? Fiz o quê? Me tirou de lá. Me trouxe para cá. Por quê? Dei uma tragada longa no cigarro, soltei a fumaça devagar. Porque ninguém merece apanhar, porque ninguém merece ser tratado como bicho, porque, sei lá, porque passou na minha frente e eu não consegui seguir em frente como se não tivesse visto nada. Ela ficou quieta. Depois, com a voz trêmula, perguntou, Você vai querer alguma coisa de mim? O jeito que ela perguntou me partiu o coração. Entendi o que ela estava querendo dizer, o que ela esperava, o que ela tinha aprendido que homens queriam de mulheres como ela. Não, nunca. Você tá segura aqui. Eu juro por Deus que você tá segura. Ela começou a chorar. Baixinho, sem fazer barulho, as lágrimas caindo no colo, os ombros tremendo. Fiquei sem saber o que fazer. Nunca fui bom com choro. Nunca soube o que falar. Mas alguma coisa em mim se moveu. Estendi a mão devagar, pousei no ombro dela. Só isso. Um toque leve de leve. Ela não se afastou. Ficou ali, chorando. E aos poucos foi se acalmando. Naquela noite, antes de dormir, ela falou pela primeira vez o nome dela. Maria. Meu nome é Maria. Prazer, Maria. Eu sou João. Ela acenou com a cabeça e foi para o quarto. Fechou a porta devagar. Fiquei ali, sentado na varanda, até tarde da noite, pensando em tudo. Na solidão que eu carregava havia tanto tempo, no vazio que aquela menina tinha começado a preencher, no medo que ela ainda sentia, no medo que eu também sentia, medo de não saber cuidar, medo de falhar, medo de que o padrasto aparecesse, medo de que ela partisse. Mas também sentia outra coisa, algo que não sentia fazia anos. Uma coisa pequena, frágil, mas real. Esperança. Os dias seguintes foram estranhos e diferentes. Eu acordava cedo, como sempre, mas agora tinha alguém para preparar café junto. Maria acordava junto, ajudava na cozinha, lavava roupa, varria o terreiro, fazia tudo devagar, como quem ainda está aprendendo a viver sem apanhar. Toda vez que eu chegava perto, ela se encolhia um pouco. Toda vez que eu levantava a voz, mesmo que não fosse com ela, ela estremecia. Aos poucos, fui entendendo que ela não tinha medo de mim. Tinha medo do que os homens faziam. Tinha medo do que tinha aprendido a vida toda. Que dor vinha de mãos masculinas. Que cada gesto de homem era prelúdio de violência. Então comecei a me mover diferente. Devagar, anunciando quando ia entrar num cômodo, perguntando antes de chegar perto, falando baixo, sempre baixo. E aos poucos, muito devagar, ela foi relaxando. Não totalmente, mas um pouco. Uma tarde, enquanto eu consertava a cerca perto de casa, ela apareceu com um copo de água fresca. Trouxe para você. Tá muito quente. Peguei o copo, bebi tudo de uma vez. A água gelada descendo e aliviando a garganta seca.
Valeu, Maria. Ela ficou ali parada, olhando para a cerca quebrada. Posso ajudar? Sabe mexer com arame? Não, mas posso aprender. Sorri. Foi a primeira vez que sorri em muito tempo. Então vem, te ensino. Ficamos ali, sob o sol escaldante, consertando a cerca. Eu ensinava, ela aprendia, devagar, com paciência. E pela primeira vez desde que chegou, vi um pequeno sorriso no canto da boca dela. Pequeno, tímido, mas real. Naquela noite, depois da janta, enquanto lavávamos a louça juntos, ela falou: fazia tempo que eu não me sentia gente. Parei de esfregar o prato, olhei para ela. Você sempre foi gente, Maria, sempre. Ela baixou a cabeça, mas o sorriso ainda estava lá. E eu entendi naquele momento que talvez Deus tivesse me colocado naquele caminho não só para salvar ela, mas para me salvar também, porque fazia tempo que eu também não me sentia gente. Fazia tempo que eu só existia, sem viver de verdade. E agora, com ela ali, tinha vida de novo dentro da minha casa. Tinha riso, tinha conversa, tinha razão para acordar além da obrigação. A solidão ainda estava lá, mas já não doía tanto. Passou uma semana, depois 2. O tempo na fazenda tem outro ritmo. Não é medido por relógio, mas pelo sol, pela chuva, pelo canto dos pássaros. Maria foi se soltando aos poucos, como flor que recebe água depois de muito tempo seca. Ainda tinha medo, ainda se assustava com barulhos repentinos, ainda tremia quando eu chegava perto sem avisar. Mas também sorria mais, falava mais, existia mais. Uma manhã, acordei com cheiro de café pronto e pão quentinho. Levantei da cama estranhando. Fui até a cozinha e encontrei ela na frente do fogão a lenha, com o rosto corado pelo calor das chamas, virando as broas na chapa. Bom dia, ela disse sem olhar para trás, a voz ainda baixa, mas mais firme. Bom dia, você fez pão? Fiz. Lembrei de como minha mãe fazia, antes dela, antes de tudo. Sentei na mesa. Ela trouxe o café, o pão quentinho com manteiga derretendo em cima, um pedaço de queijo fresco. Comi devagar, saboreando. Fazia anos que ninguém cozinhava para mim. Fazia anos que a casa não tinha cheiro de comida feita com cuidado. Tá uma delícia, falei, e vi ela corar um pouco, um sorriso tímido nos lábios. Minha mãe dizia que comida feita com pressa não alimenta direito. Tem que fazer com calma, com atenção. Sua mãe era sábia. O sorriso dela sumiu. O olhar ficou distante, preso em algum lugar do passado. Ela era. Mas não foi forte o bastante. Não perguntei o que ela quis dizer. Já sabia. Já tinha visto nos olhos dela a história completa. Mãe doente, padrasto violento, infância roubada. Não precisava ouvir para sentir a dor. Ficamos em silêncio, terminando o café. Lá fora, o sol começava a esquentar. O dia prometia calor de rachar a terra. Vou ver o gado, falei, levantando. Tem uma vaca que tá prenha, pode parir hoje. Posso ir com você? Olhei para ela, surpreso. Não vai ser fácil. É longe, sol quente, poeira. Eu aguento. Tinha determinação nos olhos dela. Uma vontade de provar alguma coisa. Para mim, para ela mesma, não sei. Acenei com a cabeça. Então vamos. Selei o cavalo, ajudei ela a subir atrás de mim. Saímos pelos caminhos de terra, entre os pastos cercados, o capim seco estalando sob os cascos do cavalo. O sol batia forte e Maria segurava firme na minha cintura, o corpo pequeno colado nas minhas costas. Senti o peso da responsabilidade. Não era só eu mais. Tinha alguém dependendo de mim agora. Alguém que precisava que eu fosse forte, que eu soubesse o que fazer. Chegamos no pasto do fundo, onde o gado ficava mais tempo. A vaca prenha estava deitada embaixo de uma árvore, respirando pesado, os olhos vidrados de dor. Me aproximei devagar, falando baixo, acalmando ela. Maria desceu do cavalo e ficou a uma distância segura, observando. Ela tá sofrendo? Perguntou, a voz preocupada. Tá, mas é assim mesmo. Dói, mas passa.
e no final nasce vida nova. Fiquei ali agachado ao lado da vaca esperando. O parto de gado não é coisa que se apressa. É preciso paciência, cuidado, respeito pelo tempo do animal. Maria se aproximou devagar, ajoelhou do meu lado. Posso tocar nela? Pode. Devagar. Fala com ela. Acalma. Maria estendeu a mão, tocou o pescoço suado da vaca, começou a falar baixinho, quase sussurrando. Palavras que eu não entendia direito, mas que a vaca parecia entender. O animal se acalmou um pouco. A respiração ficou mais regular. Então, depois de quase 1 hora, o bezerro começou a sair. Foi rápido e devagar ao mesmo tempo. A vida abrindo caminho, teimosa, insistente. O bezerro caiu na terra ainda molhado, ainda tremendo, e a mãe virou imediatamente. Começou a lamber, a limpar, a cuidar. Maria tinha lágrimas nos olhos. É um milagre, sussurrou. É, todo nascimento é. Ela me olhou e por um segundo vi nos olhos dela algo diferente. Não era mais só medo ou gratidão, era reconhecimento. Como se ela tivesse entendido que eu não era como os outros homens que ela conheceu, que eu não ia machucá-la, que ela podia aos poucos confiar. Voltamos para casa no final da tarde, quando o céu já estava pintado de laranja e roxo. Maria vinha mais relaxada, o corpo menos tenso, a respiração mais tranquila. Ao chegar, ela ajudou a cuidar do cavalo, deu água, limpou o pelo suado, penteou a crina. Fazia tudo com cuidado, com atenção, como se cada gesto fosse importante. Você gosta de animais, observei. Gosto. Eles não mentem, não machucam sem motivo, são honestos. Entendi o que ela quis dizer. Para ela, animais eram mais seguros que gente. Naquela noite, depois da janta, sentamos na varanda como tinha virado costume. O céu estava cheio de estrelas, a lua crescente iluminando o terreiro. O cheiro de terra e capim subia com a brisa fresca da noite. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo os grilos e o vento nas árvores. João, ela disse, quebrando o silêncio, fala. Você nunca casou? Nunca teve ninguém? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei sem saber o que responder por um momento. Quase casei, faz muito tempo. Ela era da cidade, filha de comerciante. Gente com dinheiro. Namoramos 2 anos. Eu achava que ela gostava de mim de verdade. Mas quando o pai dela faliu e perdeu tudo, ela sumiu. Casou com um fazendeiro rico 3 meses depois. Nem se despediu. Maria ficou quieta, processando. Doeu? Doeu. Mas passou. Tudo passa, Maria. Até a dor. E você nunca mais tentou? Dei de ombros. Tentei me convencer que era melhor sozinho, que não precisava de ninguém, que a solidão era mais segura que o risco de sofrer de novo. E fui vivendo assim. Até aquele dia que te vi na roça. Ela olhou para mim, os olhos brilhando na luz da lua. E agora? Agora eu entendo que eu estava morrendo aos poucos. Que solidão não é segurança, é prisão. E você me tirou dessa prisão sem nem saber. Maria baixou a cabeça e vi que ela também tinha lágrimas nos olhos. Ficamos ali em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente. Não era vazio, era presença, era conexão. Era 2 corações feridos tentando entender que ainda podiam bater juntos, mesmo que cada um no seu ritmo. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova. Acordávamos juntos, tomávamos café, dividíamos as tarefas. Ela cuidava da casa, da horta, das galinhas. Eu cuidava do gado, das cercas, da roça. No final do dia, jantávamos juntos, conversávamos na varanda e aos poucos as histórias iam saindo. Ela contava da infância antes da mãe morrer, das brincadeiras no rio, dos dias de festa na igreja. Eu contava do meu pai, do jeito que ele era antes de começar a beber, das histórias que ele contava sobre os antepassados que desbravaram aquela terra. Mas também tinha silêncios, tinha momentos em que ela ficava distante, perdida em lembranças ruins.
Tinha noites que eu ouvia ela chorando no quarto, soluços abafados no travesseiro, e eu ficava acordado, sem saber se devia bater na porta, se devia oferecer consolo, ou se era melhor deixar ela chorar sozinha, deixar a dor sair no tempo dela. Uma noite, a dor saiu de outro jeito. Era tarde, eu já estava quase dormindo quando ouvi um grito de terror puro. Pulei da cama, corri para o quarto dela, bati na porta. Maria, Maria, tá tudo bem? Silêncio. Depois um choro desesperado. Abri a porta devagar. Ela estava encolhida no canto da cama, abraçando os joelhos, o corpo tremendo todo. Os olhos arregalados, vidrados, olhando para algo que só ela via. Ele está aqui, ele veio me buscar, ele disse que eu era dele, que ia me levar de volta. Maria, olha para mim, olha! Me aproximei devagar, acendi o lampião para ela ver melhor. Ajoelhei perto da cama, na altura dos olhos dela. Não tem ninguém aqui, foi pesadelo, só pesadelo. Mas pareceu tão real. Ele estava na porta com o chicote dizendo que eu ia pagar por ter fugido. Ele não está aqui, e se vier não vai te levar. Eu não deixo. Você me ouve? Não deixo. Ela me olhou, os olhos ainda assustados, mas focando aos poucos. Promete? Prometo. Fiquei ali, sentado no chão ao lado da cama, até ela voltar a dormir. Demorou mais de 1 hora. Eu ficava conversando baixo, contando histórias bobas da fazenda, falando de coisas simples, só para encher o silêncio de algo que não fosse medo. E aos poucos, ela foi relaxando. A respiração ficou mais calma, os olhos fecharam. Quando saí do quarto, o céu já estava clareando. Sentei na varanda, acendi um cigarro e fiquei pensando em quanto aquele homem tinha destruído ela. Pensando em quanto tempo ia levar para curar essas feridas. Pensando se eu era forte o suficiente para ajudar. Pensando se eu sabia o que estava fazendo. Mas também pensando em como a vida tinha mudado. Em como a fazenda tinha ganhado alma de novo. Em como eu tinha voltado a sentir que existia algum propósito, além de acordar, trabalhar e dormir. O sol começou a subir, pintando o céu de rosa e dourado. Os galos cantaram, as cigarras começaram seu coro, e lá dentro Maria dormia, finalmente em paz. E eu entendi que talvez fosse isso que Deus queria, que a gente se curasse junto, que a dor de um acalmasse a dor do outro, que 2 solidões se encontrassem e deixassem de ser solidão. Mesmo que o caminho fosse longo, mesmo que fosse difícil, a gente ia caminhar junto. Passou mais 1 mês. Maria tinha engordado um pouco. O rosto não estava mais tão cavado e as mãos, que antes eram só feridas e calos, começavam a cicatrizar. Ela ria mais. Cantava baixinho enquanto lavava roupa no tanque. Tinha até começado a plantar flores na frente da casa, cravos, rosas, girassóis. Dizia que a mãe sempre teve um jardim e que aquilo trazia memórias boas. Eu ia me acostumando com a presença dela, com o cheiro de sabão quando passava perto, com o som da voz dela chamando as galinhas, com o jeito que ela arrumava as coisas, sempre no mesmo lugar, sempre com cuidado. A casa tinha deixado de ser só um lugar onde eu dormia e comia. Tinha virado um lar de novo, mas eu sabia que ainda havia medo. Medo que ele aparecesse, medo que alguém viesse cobrar. Medo que a paz fosse temporária. E eu não estava errado. Era uma tarde de novembro, o calor sufocante, o ar pesado anunciando chuva. Eu estava consertando o motor da caminhonete, sujo de graxa até os cotovelos, quando ouvi o barulho de um carro subindo pela estrada de terra. Levantei, limpei as mãos num pano velho e vi a nuvem de poeira se aproximando. Um carro velho, azul desbotado, barulhento. Meu estômago apertou. Maria estava estendendo roupa no varal. Quando ouviu o barulho, congelou. O lençol caiu das mãos dela. O rosto perdeu toda a cor. João, a voz saiu trêmula, cheia de pânico. Entra para dentro, agora. Mas e se for ele? E se... Entra e tranca a porta. Ela correu para casa.
Ouvi o ferrolho da porta sendo fechado. Peguei a espingarda que ficava guardada no canto da varanda, carreguei e fiquei esperando. O coração batendo forte, a raiva já subindo quente no peito. O carro parou na frente da casa. A porta se abriu e ele desceu. O padrasto, o desgraçado, mais velho, mais sujo, mais acabado do que eu lembrava. Cheiro de cachaça e cigarro barato. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, a camisa manchada. Ele me viu com a espingarda e deu um sorriso torto, cheio de desprezo. Vim buscar o que é meu. Aqui não tem nada seu. A menina é minha enteada. Fugiu, você roubou ela de mim. Roubei nada. Salvei ela de você. Ele cuspiu no chão, deu um passo à frente. Ergui a espingarda. Mais um passo e eu atiro. Você não tem coragem. Tenho, e tenho motivo de sobra. Ele parou, mas o sorriso não sumiu. Era um sorriso doente, de quem está acostumado a vencer no grito e na força. Ela te contou que eu criei ela desde pequena, que dei teto, comida, roupa, que ela me deve tudo. Ela te deve nada. Você só fez destruir ela. Destruir? Ele riu, um riso amargo. Eu fiz dela o que ela é. Ensinei ela a trabalhar, a obedecer, a ser útil. Sem mim, ela não era nada. A raiva queimou mais forte. Você bateu nela, torturou ela, tratou ela como escrava. Eu a disciplinei. É diferente. Não é. E você sabe disso. Ele ficou me encarando, avaliando se eu realmente atiraria. Eu não pisquei, não baixei a arma. E ele deve ter visto algo nos meus olhos, porque deu um passo para trás. Tá bom, fica com ela. Mas quando você cansar, quando ela virar peso, quando ela começar a dar trabalho, você vai ver que eu estava certo. Mulher assim não vale nada, é só boca para alimentar. Sai da minha terra, agora. Ele cuspiu de novo, virou as costas, entrou no carro. Mas antes de ir embora, baixou o vidro e gritou: ela sempre vai ser minha, sempre! O carro arrancou, levantando poeira, sumindo pela estrada. Fiquei parado ali, segurando a espingarda, o corpo todo tenso, a respiração pesada. Só abaixei a arma quando o barulho do motor sumiu completamente. Entrei na casa. Maria estava encolhida no canto da sala, abraçada aos joelhos, tremendo, as lágrimas caindo sem parar, os olhos arregalados de terror. Ele foi embora, falei, ajoelhando na frente dela. Foi embora e não volta. Ele disse que eu sou dele, que sempre vou ser. Você não é de ninguém, Maria. Você é sua, só sua. Ela me abraçou de repente com força, desesperada, como quem se agarra à última tábua no meio do mar. Senti o corpo dela tremendo todo, os soluços molhando minha camisa. Abracei de volta, firme, tentando passar segurança, tentando mostrar que ela não estava sozinha. Eu não vou deixar ele te levar. Nunca. Você me ouve? Nunca. Ficamos assim por muito tempo. Até ela parar de tremer, até a respiração acalmar, até as lágrimas secarem. Quando soltou, olhou para mim com aqueles olhos grandes, vermelhos de tanto chorar. Obrigada, por tudo, por me defender, por não ter medo dele. Eu tenho medo, Maria. Tenho medo do que ele pode fazer, mas tenho mais medo de não fazer nada. Ela acenou com a cabeça, ainda frágil, mas mais calma. Levantei, fui até a cozinha, fiz um chá de camomila que minha mãe fazia quando eu era criança e tinha pesadelo. Dei para ela beber. Ela segurou a caneca com as duas mãos, sentiu o vapor no rosto, bebeu devagar. Você acha que ele volta? Perguntou. Não sei, mas se voltar eu tô pronto. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda com a espingarda do lado, vigiando. O céu tinha fechado, nuvens pesadas cobrindo as estrelas. O vento tinha mudado, trazendo cheiro de chuva. Trovões roncavam longe. A tempestade estava chegando. Lá pelas 2 da manhã começou a chover. Não foi chuva comum. Foi temporal. Água caindo forte, violenta, batendo no telhado de zinco com barulho de tambor. Raios cortando o céu, iluminando tudo por segundos antes de voltar para o escuro.
O vento arrancando folhas, quebrando galhos, uivando entre as árvores. Ouvi a porta do quarto de Maria abrir. Ela apareceu na varanda, descalça, de camisola, molhada porque a chuva estava entrando pela janela. Não consigo dormir, disse ela, precisando gritar por causa do barulho. Vem, senta aqui. Ela sentou do meu lado. Ficamos ali, vendo a tempestade destruir a noite, os raios caindo perto, o trovão sacudindo o chão, a chuva formando rios no terreiro, levando terra, folhas, tudo que encontrava pela frente. Minha mãe dizia que tempestade é Deus limpando o mundo. Maria falou, a voz quase sumindo no meio do barulho. E você acredita? Não sei. Às vezes acho que é só destruição, que não tem propósito. Mas depois da tempestade a terra fica fértil. As plantas crescem mais fortes. Ela me olhou, os olhos brilhando com os reflexos dos raios. Você acha que a gente vai crescer mais forte depois de tudo isso? Acho. Já estamos crescendo. Um raio caiu perto, tão perto que a luz cegou e o trovão veio junto, sem intervalo. Maria gritou, se jogou para perto de mim, escondendo o rosto no meu ombro. Segurei ela, protegendo, esperando o barulho passar. Tá tudo bem. Passou. Já passou. Mas ela não soltou. Ficou ali, agarrada, tremendo. E eu fiquei também, sentindo o peso dela, o calor do corpo pequeno contra o meu, a respiração rápida, o coração batendo forte que eu sentia através da roupa. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso. Tanto tempo sem ter alguém perto. Tanto tempo sem sentir que eu importava para alguém. A chuva continuou a noite toda, violenta, implacável, como se o céu tivesse raiva do mundo. Nós ficamos ali, abraçados, em silêncio, só ouvindo o barulho da água batendo em tudo, lavando tudo. Quando amanheceu, a chuva tinha parado. O mundo estava lavado, brilhando, novo, mas também destruído. Árvores caídas, cercas derrubadas, o galinheiro destelhado, a horta arrasada. Maria olhou para a devastação e começou a chorar de novo. As flores, tudo que eu plantei, a gente planta de novo, mas levou tanto tempo para crescer e vai levar de novo. Mas a gente tem tempo, Maria, a gente tem todo o tempo do mundo. Ela me olhou e dessa vez no meio das lágrimas tinha um sorriso pequeno. A gente? É, a gente. Passamos o dia inteiro limpando a bagunça, levantamos as cercas caídas, consertamos o galinheiro, recolhemos os galhos quebrados. Era trabalho pesado, cansativo, mas a gente fazia junto. Eu ensinava, ela aprendia, ela sugeria, eu ouvia. E aos poucos o lugar ia voltando a ter forma. No final da tarde, quando o sol já estava descendo e o céu pintado de vermelho, sentamos na varanda, exaustos, sujos de lama, mas satisfeitos. Obrigada, ela disse, sem olhar para mim. Por quê? Por não ter desistido, por não ter me mandado embora quando ele apareceu, por ter ficado. Eu nunca vou te mandar embora, Maria, nunca. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E ficamos assim, vendo o dia morrer, vendo a noite nascer, vendo as estrelas voltarem uma a uma depois da tempestade. E eu soube, naquele momento, que alguma coisa tinha mudado entre nós. Não era mais só protetor e protegida. Não era mais só salvador e salva. Era mais que isso. Era conexão. Era cuidado mútuo. Era duas pessoas feridas aprendendo que ainda podiam confiar, ainda podiam sentir, ainda podiam recomeçar. A tempestade tinha passado, mas tinha deixado algo para trás. Não só destruição, também limpeza, renovação, recomeço. E no meio do caos, no meio da lama e dos galhos quebrados, algo tinha florescido. Esperança, esperança de que talvez, só talvez, a gente pudesse ser feliz de novo. Os dias seguintes foram estranhos, estranhos de um jeito bom e assustador ao mesmo tempo. Maria tinha mudado depois da tempestade. Não era mais aquela menina assustada que recuava a cada movimento brusco. Tinha uma firmeza nova no olhar, uma presença mais sólida, mas também tinha algo mais. Uma proximidade que antes não existia.
Ela começou a me tocar sem medo. Um toque no braço quando passava perto. Uma mão no ombro quando me via cansado. Sentava mais perto na varanda, os joelhos quase encostando nos meus. E toda vez que isso acontecia, algo se mexia dentro do meu peito. Algo que eu tinha enterrado há muito tempo, junto com a desilusão e a solidão. Mas eu tinha medo, medo de interpretar errado, medo de estragar a única coisa boa que tinha acontecido na minha vida em anos, medo de que ela tivesse confundindo gratidão com outra coisa. Então eu me segurava, mantinha distância quando o corpo pedia proximidade, desviava o olhar quando ele queria ficar, controlava as palavras quando elas queriam sair diferentes. Uma tarde, depois do almoço, enquanto lavávamos a louça juntos, ela perguntou: João, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você sente alguma coisa por mim? A pergunta me pegou desprevenido. Quase deixei o prato cair na pia. Fiquei parado, tentando organizar os pensamentos, tentando encontrar as palavras certas. Por que você pergunta isso? Porque às vezes eu sinto que sim, mas aí você se afasta e eu fico confusa. Respirei fundo. Tinha que ser honesto. Ela merecia honestidade. Eu sinto, Maria. Sinto mais do que deveria, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de você só estar confundindo as coisas. Medo de você achar que me deve alguma coisa. Medo de aproveitar de você. Ela largou o pano de prato, virou para mim, os olhos firmes. Eu não tô confundindo nada, João, e eu não te devo nada. O que eu sinto não é obrigação. É real. Maria, você passou por tanta coisa. Você precisa de tempo para se curar, para entender quem você é sem todo aquele sofrimento. Eu não quero ser só mais uma coisa que aconteceu com você sem você escolher. Ela ficou me olhando por um longo momento. Então deu um passo à frente. Ficou bem perto, tão perto que eu sentia o cheiro de sabão na pele dela. João, pela primeira vez na minha vida eu tô escolhendo. Você entende? Tô escolhendo ficar. Tô escolhendo confiar, tô escolhendo sentir. Meu coração disparou. Eu queria acreditar, queria tanto acreditar, mas o medo era maior. E se você se arrepender? E se daqui a um tempo você perceber que era só gratidão, dependência? E se não for? E se for de verdade? Não soube o que responder. Ela segurou minha mão, a primeira vez que ela fazia isso. E apertou de leve. Eu não tô pedindo casamento, João. Não tô pedindo promessas. Só tô pedindo que você pare de ter medo. Que a gente seja honesto um com o outro. Olhei para a mão dela segurando a minha. Pequena, delicada, mas forte. Mãos que tinham sangrado no algodão, que tinham tremido de medo, que agora seguravam a minha com determinação. Tá bem, falei, a voz saindo rouca. Vamos tentar, devagar, no tempo certo. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto inteiro. Devagar tá bom. Naquela noite, sentamos mais perto na varanda. Ela encostou a cabeça no meu ombro de novo, mas dessa vez era diferente. Não era medo, era escolha. E eu, pela primeira vez em muito tempo, deixei o braço cair ao redor dos ombros dela. Leve, respeitoso, mas presente. Ficamos assim até tarde, ouvindo os grilos, vendo as estrelas, sentindo o vento fresco da noite. Não precisávamos falar. Só estar ali já era suficiente. Mas a paz durou pouco. 2 dias depois, Maria acordou passando mal. Febre alta, corpo doendo, vomitando tudo que tentava comer. No começo achei que era só uma gripe, algo que passaria com chá e repouso. Mas foi piorando. A febre não baixava. Ela começou a delirar, a falar coisas sem sentido, a chamar pela mãe. Fiquei desesperado. A cidade mais próxima com o hospital ficava a 2 horas de estrada de terra. A caminhonete ainda estava com problema no motor. E não tinha telefone na fazenda. Não tinha como pedir ajuda.
Passei a noite inteira ao lado dela, molhando panos com água fria e colocando na testa, tentando baixar a febre. Ela tremia, suava, gemia de dor, os olhos fechados, o rosto pálido, os lábios rachados. Aguenta, Maria, por favor, aguenta. Mas ela não melhorava. A febre subia, o corpo ficava mais quente. E eu sentia o pânico subindo, apertando meu peito, tirando meu ar. Não, 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 não. Você não vai morrer. Não depois de tudo. Não agora. Mas ela não me ouvia. Estava longe, perdida na febre, lutando sozinha. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Ia arriscar a caminhonete. Ia levá-la para o hospital, mesmo que o motor explodisse no meio do caminho. Não podia ficar ali só esperando ela piorar. Enrolei ela em cobertores, carreguei no colo até a caminhonete. Ela estava tão leve, tão frágil. Coloquei no banco do passageiro, prendi com o cinto de segurança e saí em disparada pela estrada de terra. A caminhonete reclamava, falhava, tossia fumaça preta. Mas eu não diminuía. Pisava fundo no acelerador, rezando baixinho, implorando para Deus não levar ela de mim. Aguenta, Maria. Só aguenta mais um pouco. A gente já está chegando. Mas ela não respondia. A cabeça caída para o lado, os olhos fechados, a respiração fraca. Fiz aquelas 2 horas em menos de 1h30. Quando cheguei no hospital, parei com tudo na porta da emergência, buzinando, gritando por ajuda. Enfermeiros vieram correndo, trouxeram uma maca, levaram ela para dentro. Tentei seguir, mas uma enfermeira me barrou. O senhor precisa esperar aqui, a gente cuida dela. Mas eu preciso ficar com ela, ela precisa de mim. O senhor ajuda mais esperando. Deixa a gente trabalhar. Me empurraram para a sala de espera. Sentei numa cadeira de plástico dura, sujo de terra e suor, tremendo. Não de frio, de medo. Medo de perder ela. Medo de que todo aquele tempo juntos, toda aquela cura, todo aquele recomeço, acabasse assim, de repente, sem aviso. Fiquei ali, esperando, minutos que pareciam horas, horas que pareciam dias, até que um médico apareceu, cansado, com olheiras profundas. Você é o João? Sou. Como ela tá? Grave. É uma infecção forte, provavelmente causada pelas feridas antigas que nunca foram tratadas direito. A febre chegou a 40 graus. Mais um pouco e... Ele não terminou a frase. Não precisava. Mas ela vai ficar bem? Vamos fazer o possível. Ela está recebendo antibiótico, soro, medicação para baixar a febre. Agora é esperar, rezar. Posso ver ela? Pode, mas só por alguns minutos. Ele me levou até um quarto pequeno, com cheiro forte de desinfetante. Maria estava deitada numa cama estreita, conectada a soros, a pele ainda pálida, mas a respiração mais regular. Me aproximei devagar, peguei a mão dela. Estava fria. Eu tô aqui, Maria. Não vou sair daqui. Vou ficar até você acordar. Ela não se mexeu. Mas senti, ou quis sentir, um aperto leve na mão. Passei os 3 dias seguintes ali. Dormia na cadeira do lado da cama. Comia o que conseguia comprar na cantina do hospital. Não saía nem para tomar banho direito. Só ficava ali, segurando a mão dela, conversando baixinho, contando histórias, lembrando ela de tudo que ainda tinha para viver. Você lembra das flores que você plantou? Elas vão crescer de novo. A gente planta juntos. Você lembra do bezerro que nasceu? Ele já está grandão, correndo pelo pasto. Você lembra da chuva, da tempestade? A gente sobreviveu àquilo, Maria. A gente sobrevive a isso também. No 3º dia, ela abriu os olhos, devagar, confusa, olhando ao redor sem entender onde estava. Quando me viu, os olhos encheram de lágrimas. João, tô aqui, Maria. Eu achei que tinha morrido. Não, você só estava lutando. E você ganhou. Ela apertou minha mão com mais força, ainda fraca, mas viva. Você ficou comigo o tempo todo? Todo. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Por quê? Porque eu não conseguia imaginar um mundo sem ela.
porque ela tinha se tornado essencial. Porque em algum lugar entre salvar ela e ser salvo por ela, eu tinha me apaixonado. Porque você importa, Maria. Importa muito. Ela chorou. Eu também. Ali, naquele quarto de hospital, com cheiro de remédio e luz fluorescente fria, a gente chorou junto. Chorou pelo susto, pelo medo, pelo alívio. Chorou por tudo que tinha passado e por tudo que ainda ia passar. Quando ela teve alta, uma semana depois, voltamos para a fazenda. Ela ainda estava fraca, precisava de cuidado, de remédio, de repouso, mas estava viva, estava ali. E era isso que importava. Na primeira noite de volta, sentamos na varanda como sempre. Ela encostada em mim, eu com o braço ao redor dela. O céu cheio de estrelas, o cheiro de terra depois da chuva da tarde, o canto dos grilos enchendo o silêncio. João, ela disse, a voz ainda fraca. Fala, eu te amo. O coração parou. As palavras que eu queria dizer, mas tinha medo. As palavras que ela disse primeiro, com coragem, com verdade. Eu também te amo, Maria, mais do que eu sei explicar. Ela virou o rosto, me olhou nos olhos, e então pela primeira vez nos beijamos. Devagar, com cuidado, com respeito, com amor. E ali, sob o céu estrelado, no meio do nada, duas almas feridas finalmente encontraram cura uma na outra. As feridas ainda existiam, ainda doíam às vezes, ainda sangravam quando o passado voltava. Mas agora não estavam mais sozinhas, agora tinham companhia, tinham cuidado, tinham amor. E isso fazia toda a diferença. Os meses que seguiram foram os mais felizes da minha vida. Maria se recuperou completamente, voltou a trabalhar na horta, a cuidar das galinhas, a encher a casa com risadas e cantorias. A gente tinha criado uma rotina boa, confortável. Acordávamos juntos, tomávamos café, conversando sobre os planos do dia, trabalhávamos cada um no seu canto, mas sempre se encontrando no meio do dia para um almoço demorado. À noite, depois da janta, sentávamos na varanda e ficávamos ali até tarde, conversando sobre tudo e nada, sonhando com o futuro. Mas o passado tem um jeito de voltar quando a gente menos espera. Era um sábado de tarde, o calor apertando, quando um caminhão velho parou na frente da casa. Reconheci o veículo. Era do seu Anísio, um vizinho que morava a uns 15 quilômetros dali. Ele desceu devagar, o chapéu na mão, o rosto sério. João, precisamos conversar. O tom não era bom. Maria estava dentro de casa, mas saiu quando ouviu a voz estranha. Ficou na porta observando. Fala, seu Anísio. É sobre o padrasto da moça aí. Ele apontou discretamente para Maria. Ele anda espalhando pela região que você roubou a enteada dele. Tá dizendo que vai na polícia, que vai te processar, que vai fazer você pagar. Sentiu o estômago apertar. Maria ficou pálida. Ele não tem direito nenhum sobre ela. Falei, tentando manter a voz firme. Eu sei, João, mas o problema não é ter direito. É o que ele pode fazer. Ele conhece gente errada. E está espalhando mentiras por aí, dizendo que você seduziu a menina, que aproveitou da situação dela. Tem gente que acredita. A raiva subiu quente. Mentiras, tudo mentira. Eu sei, mas você sabe como é a cidade pequena. O povo gosta de fofoca mais do que de verdade. E tem mais uma coisa. Ele hesitou, olhou para o chão. A polícia está investigando. Pelo menos é o que ouvi. Maria soltou um gemido baixo, levou a mão à boca. Corri até ela, segurei pelos ombros. Calma, vamos resolver isso. Como? Como a gente resolve isso, João? Ele tem poder, ele conhece gente, ele não tem nada. Só tem maldade. E maldade não ganha sempre. Seu Anísio colocou o chapéu de volta na cabeça. João, eu vim te avisar porque você é gente boa. Sempre foi, mas tome cuidado, esse homem é perigoso, não subestime ele. Obrigado, seu Anísio, pela consideração. Ele acenou e foi embora.
Ficamos ali parados, eu e Maria, o peso da notícia caindo sobre nós como chumbo. Ele não vai desistir, né? Ela disse, a voz trêmula. Nunca vai me deixar em paz. Não sei, mas sei que a gente não vai fugir. Não fizemos nada de errado, Maria. Você foi vítima dele, eu só te ajudei. Mas e se a polícia não acreditar? E se todo mundo acreditar nas mentiras dele? Não tinha resposta para isso. Só tinha medo. Medo do que podia acontecer. Medo de perder ela de novo. Medo de que todo o trabalho de reconstrução desmoronasse. Naquela noite, não conseguimos dormir direito. Ficamos acordados, cada um no seu quarto, mas ambos acordados, pensando, se preocupando. De madrugada, ouvi a porta dela abrir. Poucos segundos depois, ela estava na porta do meu quarto. João, posso dormir aqui? Não de um jeito, só para não ficar sozinha. Claro, vem. Ela entrou, deitou do outro lado da cama, mantendo distância respeitosa. Ficamos ali, deitados no escuro, ouvindo a respiração um do outro. João, ela sussurrou depois de um tempo. Fala. Talvez seja melhor eu ir embora, sumir. Assim ele para de te perseguir, para de espalhar mentiras. Virei para ela, mesmo sem ver direito no escuro. Você não vai a lugar nenhum, Maria. A gente enfrenta isso junto. Mas eu não quero te prejudicar. Você já fez tanto por mim. Não é justo que você pague por isso. Maria, olha para mim. Ela virou o rosto na minha direção. Você acha que eu deixaria você ir embora, depois de tudo? Depois de te amar do jeito que eu te amo? Mas não tem mais. A gente fica junto. Aconteça o que acontecer. Ela começou a chorar baixinho. Me aproximei, a abracei. E ficamos assim até o sol nascer. Na segunda-feira de manhã, decidimos ir até a cidade, encarar a situação de frente. Fomos até a delegacia, eu e Maria de mãos dadas, prontos para dizer a verdade. O delegado era um homem mais velho, de bigode grisalho e olhar cansado. Nos recebeu numa sala pequena, com cheiro de café velho e papel empoeirado. Vim porque soube que tem uma denúncia contra mim, comecei firme. Tem sim. Um homem esteve aqui dizendo que você raptou a enteada dele, que ele criou a menina e você levou ela embora. Não foi assim, Maria falou, a voz tremendo, mas determinada. Ele me batia, me torturava, me tratava como escrava. João me salvou. O delegado ficou olhando para ela, avaliando. Você pode provar isso? Maria levantou as mangas da blusa. As cicatrizes ainda estavam lá. Velhas, mas visíveis. Marcas do chicote, queimaduras de cigarro, cortes mal curados. Isso é prova suficiente? O delegado suspirou, tirou os óculos, esfregou os olhos. Olha, eu acredito em vocês, de verdade, mas o problema é que formalmente, enquanto você era menor de idade, ele era seu responsável legal. E tecnicamente, o João levou você embora sem autorização. Ela ia morrer lá, eu disse, a raiva voltando. Era questão de tempo. Eu entendo, mas a lei nem sempre entende. Então o que acontece agora? Agora eu faço um relatório. Vou anotar tudo que vocês disseram, vou fotografar as cicatrizes, vou investigar o histórico dele. Se eu encontrar outras vítimas, outras denúncias, isso fortalece o caso de vocês. Mas vocês precisam entender, pode levar tempo. E enquanto isso, ele pode continuar fazendo pressão. Maria apertou minha mão com força. A gente aguenta, ela disse. A gente aguenta o que for preciso. Saímos da delegacia com um misto de alívio e preocupação. Pelo menos a verdade tinha sido dita. Pelo menos alguém em posição de autoridade acreditou. Mas o medo continuava ali, rondando, lembrando que a batalha não tinha acabado. No caminho de volta para a fazenda, paramos num bar pequeno para comer alguma coisa. Estava quase vazio, só alguns homens no balcão tomando cerveja e vendo futebol na TV velha. Pedimos um prato de comida, sentamos num canto. Enquanto comíamos, um dos homens se virou e ficou olhando. Depois cochichou algo para o outro. Os dois riram. Um deles levantou, veio até nossa mesa. Você é o João, né? O que roubou a menina. Larguei o garfo.
Olhei para ele. Não roubei ninguém, salvei ela. Não foi o que ouvi. Ouvi que você aproveitou de uma coitada sem família, sem ninguém para defender ela. Levantei da cadeira. Maria me segurou pelo braço. João, não, vamos embora. Isso mesmo. Pega sua mercadoria e vai embora, o homem zombou. A raiva explodiu. Avancei nele, segurei pela camisa, encostei na parede. Fala de novo. Fala dela como mercadoria de novo. João, para! Maria gritou. O dono do bar veio correndo, separou a gente. Calma, calma, nada de briga aqui. O homem ajeitou a camisa, ainda rindo. Violento, né? Imagina o que ele faz com a coitada em casa. Foi Maria quem respondeu dessa vez. Levantou, olhou o homem nos olhos, a voz firme e clara. Ele me salvou. Me deu teto, comida, respeito. Nunca encostou um dedo em mim sem eu querer. Nunca me tratou como objeto. Ele é mais homem do que você e todos esses aí juntos vão ser na vida inteira. O silêncio caiu no bar. Até a TV parecia ter ficado mais baixa. O homem ficou sem resposta. Maria pegou minha mão. Vamos, João. Esse lugar não merece a gente. Saímos de cabeça erguida. Quando entramos na caminhonete, eu estava tremendo. Não de raiva, de orgulho, de amor. De admiração por aquela mulher que tinha crescido tanto, que tinha encontrado voz, que tinha aprendido a se defender. Você foi incrível ali dentro. Falei, ligando o motor. Aprendi com você. Aprendi que a gente não abaixa a cabeça. Não importa o que digam. Segurei a mão dela, apertei. Eu te amo, Maria. Mais do que tudo. Eu também te amo. Voltamos para a fazenda em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era medo, era determinação. A gente tinha enfrentado a cidade, tinha dito a verdade, tinha mostrado que não ia se esconder, mas eu sabia que não tinha acabado. Sabia que o padrasto ainda estava lá fora, tramando, espalhando veneno. Sabia que a batalha ia ser longa. Naquela noite, depois da janta, Maria fez uma proposta que me pegou de surpresa. João, eu estava pensando, a gente podia casar, oficialmente, com papel passado, registro, tudo certinho. Casar? É. Assim ninguém pode questionar. Ninguém pode dizer que você me raptou ou que eu estou aqui contra a minha vontade. Eu seria sua esposa, por escolha, por amor. Fiquei sem palavras. Casamento. Nunca tinha pensado que isso fosse possível de novo na minha vida. Nunca tinha imaginado que alguém ia querer passar a vida inteira ao meu lado. Você tem certeza? Não é cedo demais? João, a gente já vive como casal. A gente já enfrenta tudo junto. A gente já se ama. O papel é só para deixar oficial o que já é real. Ela tinha razão. E, no fundo, eu queria isso também. Queria chamar ela de esposa. Queria ter o direito de protegê-la não só como um homem protege alguém que ama, mas como um marido protege a mulher dele. Então sim, vamos casar. Ela pulou no meu colo, me abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rodamos ali na cozinha, felizes, esquecendo por alguns momentos todos os problemas lá fora. Marcamos para dali a 2 semanas, nada grande, só o necessário. Registro civil, algumas testemunhas e pronto. Mas pra gente ia ser tudo. Os dias antes do casamento foram corridos. Maria costurou um vestido simples, mas bonito, branco, com renda que ela mesma fez. Eu lavei a caminhonete, cortei o cabelo, comprei uma camisa nova. A casa foi arrumada de cabo a rabo e Maria plantou flores novas no jardim, margaridas, cravos, rosas brancas. A felicidade estava ali, palpável, real. Mas o medo também. Medo de que algo acontecesse antes. Medo de que ele aparecesse e estragasse tudo. Medo de que a polícia decidisse contra nós. Mas a gente não deixou o medo vencer. A gente continuou planejando, continuou sonhando, continuou acreditando que o amor era mais forte que o ódio. Na noite antes do casamento, sentamos na varanda de mãos dadas, olhando as estrelas. Amanhã a gente vai ser marido e mulher, ela disse, a voz cheia de emoção. Amanhã tudo muda. Não, amanhã tudo continua, mas com papel passado. Ri, ela tinha razão de novo.
Você está feliz? Perguntei. Mais do que eu achei que seria possível um dia. E você? Também. Assustado, mas feliz. Por que assustado? Porque a felicidade ainda é nova para mim. Porque tenho medo de perder. Porque, sei lá, porque faz tanto tempo que eu era só pedra por dentro que às vezes não sei como lidar com tanto sentimento. Ela encostou a cabeça no meu ombro. A gente aprende junto a ser feliz, a não ter medo, a viver de verdade. A viver de verdade, repeti, gostando do som. Ficamos ali até tarde, abraçados, sentindo o vento, ouvindo os grilos, preparando o coração para o dia seguinte. Um dia que ia mudar tudo. Um dia que ia fazer oficial o que o coração já sabia faz tempo, que a gente era um do outro, para sempre. O dia do casamento amanheceu claro, com o céu azul sem nenhuma nuvem. O sol subia devagar, pintando tudo de dourado, e o ar estava fresco, cheirando a terra molhada da chuva leve que tinha caído de madrugada. Parecia que até o tempo conspirava a nosso favor. Acordei cedo, nervoso de um jeito que não sentia há muito tempo. Um nervosismo bom, daqueles que fazem o coração bater mais forte e as mãos suar. Maria já estava acordada também. Ouvi ela cantarolando no quarto, preparando as coisas. A gente tinha combinado de não se ver antes de sair para a cidade, uma superstição boba que ela fazia questão de seguir. Tomei banho, fiz a barba com cuidado, passei a loção que tinha guardada há anos. Vesti a camisa nova, a calça preta que tinha mandado passar na cidade, o cinto de couro que era do meu pai. Me olhei no espelho pequeno e quebrado do banheiro e quase não me reconheci. Parecia outro homem. Um homem que tinha razão para sorrir. Quando saí do quarto, Maria ainda não tinha aparecido. Fui até a cozinha, preparei café, mas não consegui tomar. O estômago estava embrulhado de ansiedade. Olhei o relógio. Ainda tinha 2 horas até o horário marcado no cartório. 2 horas que pareciam 2 dias. Sentei na varanda, acendi um cigarro para acalmar os nervos. O sol já estava mais alto, esquentando, mas a brisa ainda era fresca. Fiquei olhando para o horizonte, pensando em tudo que tinha acontecido desde aquele dia que encontrei Maria na roça de algodão. Parecia outra vida, parecia que tinha sido outro homem que tinha vivido aquela solidão toda, aquele vazio todo. João, virei, e o mundo parou. Maria estava na porta, vestida de branco. O vestido simples, mas lindo, caindo suave no corpo dela. O cabelo preso com flores pequenas que ela mesma tinha colhido de manhã. O rosto corado, os olhos brilhando, o sorriso tímido, mas verdadeiro. Ela estava linda, não linda de revista, de filme. Linda de verdade, linda de dentro para fora. Você tá perfeita, consegui dizer, a voz falhando. Tá mentindo. Mas obrigada. Não tô mentindo. Você tá a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Ela corou mais ainda. Baixou os olhos. A gente devia ir. Não quero me atrasar. Vamos. Ajudei ela a subir na caminhonete, tomando cuidado para não amassar o vestido. Liguei o motor e saímos pela estrada de terra. Durante todo o caminho, ficamos em silêncio, mas era um silêncio confortável. Ela segurava minha mão no câmbio e de vez em quando eu olhava de relance para ela, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Quando chegamos na cidade, já tinha algumas pessoas na praça. Era dia de feira e o movimento era grande. Algumas mulheres pararam para olhar Maria no vestido branco, cochichando entre si. Algumas sorriam, outras franziam a testa, desaprovando. Não me importei, só importava o que a gente sentia. Entramos no cartório de mãos dadas. A sala era pequena, com cheiro de papel velho e mofo. O escrivão era um homem magro, de óculos grossos, que nos recebeu com um sorriso educado, mas distante. As testemunhas já estavam lá. Seu Anísio, que tinha se oferecido mesmo com os riscos, e Dona Francisca, uma senhora que tinha uma venda perto da fazenda e que sempre foi gente boa com a gente. "Prontos?" perguntou o escrivão. "Prontos", respondemos juntos.
Ele começou a ler os termos, a papelada toda, aquelas formalidades que parecem nunca acabar. Eu mal ouvia. Só ficava olhando para Maria, pro jeito que ela mordia o lábio de nervosa, pro jeito que ela apertava minha mão, como se precisasse ter certeza que eu estava ali de verdade. Quando chegou a hora de assinar, minha mão tremeu. Não de medo, de emoção. Assinei devagar, com cuidado, como se cada letra fosse importante. Maria assinou depois, a letra dela delicada, bonita. E então o escrivão carimbou os papéis, nos entregou uma via e disse as palavras que eu nunca achei que ia ouvir dirigidas a mim. Parabéns, vocês agora são marido e mulher. Maria soltou um risinho nervoso, levou a mão à boca. Eu só consegui sorrir. Seu Anísio nos abraçou. Dona Francisca chorou, dizendo que estava muito emocionada. Saímos do cartório casados, oficialmente, legalmente. Mas mais que isso, verdadeiramente. Fomos até a pequena lanchonete na praça, onde Dona Francisca tinha encomendado um bolo simples de fubá com cobertura de chocolate. Não era bolo de casamento de verdade, mas pra gente era perfeito. Comemos ali mesmo, sentados nas mesas de fórmica velha, tomando refrigerante de garrafa, rindo, conversando, celebrando. Por algumas horas, esquecemos de tudo. Esquecemos do padrasto, das ameaças, das fofocas. Éramos só um casal novo, feliz, começando a vida juntos. Mas a realidade voltou rápido. Quando estávamos saindo da lanchonete, vi uma caminhonete conhecida parada do outro lado da praça. O carro dele, o padrasto. Ele estava lá, encostado no capô, de braços cruzados, nos observando, o sorriso maldoso no rosto, e não estava sozinho. Tinha 2 homens com ele, homens grandes, de cara fechada, que não eram da região. Senti Maria travar ao meu lado. João, eu sei, vamos para nossa caminhonete. Devagar. Começamos a andar, mas eles também começaram a se mover, atravessando a praça na nossa direção. O coração disparou. Olhei ao redor. A praça estava cheia de gente, mas ninguém parecia perceber o que estava acontecendo, ou fingiam não perceber. João, espera aí! O padrasto gritou, a voz arrastada de bebida. Não parei. Continuei andando, segurando Maria firme. Mas eles foram mais rápidos. Nos cercaram antes que chegássemos na caminhonete. O padrasto chegou perto, o hálito fedendo a cachaça. Então é verdade. Casaram, que bonitinho. Sai da frente, falei, mantendo a voz firme. Ou o quê? Vai fazer o quê? Um dos homens grandes deu um passo à frente, intimidador. Eu não tinha arma, não tinha como me defender. Só tinha Maria atrás de mim, tremendo. Ela é minha esposa agora. Legalmente, você não tem mais nenhum poder sobre ela. Esposa? Ele cuspiu no chão. Ela é uma vagabunda. E você é um velho aproveitador. A raiva me subiu, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Maria se adiantou. Saiu de trás de mim, ficou cara a cara com o padrasto. A voz dela saiu firme, clara, sem medo. Você destruiu minha infância, matou minha mãe de tanto sofrimento, me bateu, me humilhou, me tratou pior que cachorro. Mas acabou. Você não tem mais poder sobre mim. Eu sou livre. E você vai apodrecer sozinho, porque maldade não ganha para sempre. O silêncio caiu na praça. Algumas pessoas tinham parado para assistir. O padrasto ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Sua. Mas antes que ele terminasse, seu Anísio apareceu, trazendo mais 2 homens da feira, fazendeiros da região, homens grandes, de respeito. Tem algum problema aqui? Seu Anísio perguntou a voz firme. Não é da sua conta, o padrasto rosnou. É sim. João é meu vizinho, homem de bem, e a moça agora é esposa dele. Se você encostar um dedo neles, vai ter que lidar comigo e com todos esses aqui. Os outros homens acenaram, formando uma barreira entre nós e o padrasto. Ele olhou ao redor, viu que estava em desvantagem e cuspiu de novo. Isso não acaba aqui. Acaba sim, seu Anísio respondeu. E se você aparecer de novo na fazenda deles ou tentar qualquer coisa,
A gente mesmo resolve. Do nosso jeito. O padrasto hesitou, olhou para os homens grandes que tinha trazido. Eles também perceberam que não valia a pena. Com um último olhar de ódio, ele voltou para o carro e arrancou, levantando poeira. Respirei fundo, só então percebendo que tinha segurado a respiração o tempo todo. Maria desabou nos meus braços, tremendo. Acabou, sussurrei no ouvido dela. Acabou, amor. Ele foi embora. Você acha que ele volta? Não. Não com todos esses aqui de olho. Ele é covarde. Covarde não enfrenta quando tem gente para defender. Seu Anísio pôs a mão no meu ombro. Vocês deveriam ir para casa, curtir o dia de vocês. Não deixe esse desgraçado estragar. Obrigado, seu Anísio, por tudo. É para isso que serve vizinho, rapaz. Entramos na caminhonete e dessa vez foi Maria quem segurou minha mão no caminho todo. Ela não falou nada, mas eu senti o corpo dela relaxando aos poucos, a tensão saindo, o medo se dissolvendo. Quando chegamos em casa, o sol já estava descendo. O céu pintado de laranja e rosa, as cigarras cantando, o cheiro de terra e capim enchendo o ar. Paramos na frente da casa, mas ficamos dentro da caminhonete por um momento, só olhando. É nosso, Maria disse baixinho. Tudo isso é nosso de verdade agora. Sempre foi, desde o dia que você chegou. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de felicidade, de liberdade. Eu te amo, João, mais do que eu sei dizer. Eu também te amo, Maria. Minha esposa. A palavra saiu estranha na língua, mas boa, muito boa. Minha esposa. Descemos da caminhonete e entramos na casa. Maria tinha deixado tudo arrumado de manhã. Flores nas jarras, toalhas limpas, a casa cheirando a lavanda. Tinha preparado uma janta simples, mas caprichada. Arroz, feijão tropeiro, frango assado, farofa, salada da horta. Comemos devagar, conversando baixo, ainda processando tudo o que tinha acontecido. O casamento, o confronto, a vitória. Porque tinha sido uma vitória. A gente tinha enfrentado o pior e tinha saído do outro lado, juntos. Depois da janta fomos para a varanda, como sempre, mas dessa vez era diferente. Dessa vez não éramos só dois solitários tentando não se sentir tão sozinhos. Éramos marido e mulher. Éramos família. Maria encostou a cabeça no meu ombro e eu passei o braço ao redor dela. O céu estava estrelado, a lua cheia iluminando tudo com aquela luz prateada, suave. O vento trazia cheiro de jasmim das flores que ela tinha plantado. João, ela disse depois de um longo silêncio. Você acha que minha mãe tá vendo lá de cima? Acho, tenho certeza que tá. Você acha que ela tá feliz? Sei que tá. Porque você finalmente tá em paz, finalmente tá segura, finalmente tá amada do jeito que sempre mereceu. Ela começou a chorar baixinho. Chorar e sorrir ao mesmo tempo. Limpei as lágrimas do rosto dela com o polegar. Chega de chorar. Hoje é dia de alegria. Eu sei, é que é tanta coisa, tanta mudança. Às vezes, ainda não acredito que tudo isso é real. É real e vai continuar sendo, todo dia, pro resto da vida. Ela sorriu aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro e me beijou. Devagar, com carinho. Com amor. Ficamos ali até tarde, abraçados, conversando sobre planos para o futuro. Maria queria plantar mais flores, criar umas galinhas a mais, talvez ter uma horta maior. Eu falei em reformar a casa, pintar as paredes, consertar o telhado que vazava no quarto dos fundos. Falamos em ter filhos um dia. Não agora, ainda era cedo, mas um dia, quando estivéssemos prontos. Quando a paz fosse completa, quando entramos para dormir, já passava da meia-noite. Maria foi para o banheiro se trocar e eu fiquei esperando na cama, nervoso de um jeito diferente agora. A gente nunca tinha cruzado aquela linha, por respeito, por medo, por querer fazer tudo certo. Ela saiu do banheiro com uma camisola simples, branca,
o cabelo solto caindo nos ombros. Tava linda. E tava nervosa também. Vi pelo jeito que mordia o lábio, pelo jeito que as mãos tremiam um pouco. Vem, falei, estendendo a mão. Ela veio devagar, sentou na beira da cama. Segurei a mão dela. A gente não precisa fazer nada que você não queira. Não hoje, não nunca. Eu quero, mas eu tenho medo. Nunca. Você sabe. Eu sei. E a gente vai devagar. No tempo certo. Sem pressa. Ela acenou, respirou fundo e se deitou ao meu lado. Ficamos ali, abraçados, conversando baixinho sobre tudo e nada. Aos poucos, o nervosismo foi passando. Aos poucos, os beijos foram ficando menos tímidos. Aos poucos, as mãos foram encontrando caminhos. E quando aconteceu, foi com cuidado, com amor, com respeito, como duas pessoas que se amavam de verdade. Depois, deitados um nos braços do outro, o lençol bagunçado, a respiração ainda acelerada, ficamos em silêncio. Um silêncio bom, completo. Valeu a pena esperar. Ela sussurrou, a voz sonolenta. Valeu, cada dia. Ela adormeceu nos meus braços, o rosto tranquilo, o corpo relaxado. Fiquei acordado mais um pouco, só olhando para ela, ainda sem acreditar na minha sorte, em tudo que tinha mudado, em tudo que a gente tinha superado. Pensei no homem que eu era antes, sozinho, amargo, virando pedra aos poucos, e pensei no homem que eu era agora, casado, amado, vivo de verdade. Maria tinha me salvado tanto quanto eu tinha salvado ela. A gente tinha se salvado mutuamente. E agora, juntos, a gente ia construir uma vida nova. Uma vida onde o passado não mandava mais. Uma vida onde o amor era mais forte que o medo. Adormeci sorrindo. Pela primeira vez em muitos anos, adormeci em paz. Paz de verdade. E quando o sol nasceu no dia seguinte, trazendo um novo começo, a gente estava pronto. Pronto para viver. Pronto para amar, pronto para ser feliz. Juntos, sempre juntos. Passaram-se 6 meses desde o casamento. 6 meses que pareceram uma vida inteira e ao mesmo tempo passaram voando. A fazenda tinha mudado, não fisicamente. Ainda eram as mesmas terras, a mesma casa, os mesmos pastos. Mas tinha mudado de alma. Tinha vida agora, tinha cor. Tinha propósito. O jardim de Maria tinha crescido. Flores por todo lado, girassóis altos balançando ao vento, rosas de todas as cores, margaridas formando tapetes brancos, cravos perfumando o ar. Ela cuidava daquelas plantas como se fossem filhos, conversava com elas, regava com carinho, dizia que cada flor tinha uma história, uma personalidade. E eu acreditava. Porque desde que ela chegou, eu também tinha aprendido a ver beleza nas coisas pequenas. A horta tinha triplicado de tamanho, tomates vermelhos e gordos, alface crespa, cenouras, beterraba, couve, jiló, quiabo. Maria vendia o excedente na feira da cidade aos sábados e com o dinheiro comprava tecidos, linhas, sementes novas. Ela tinha encontrado um jeito de contribuir, de ser independente, e o orgulho nos olhos dela, quando voltava da feira com a bolsinha de dinheiro, me emocionava toda vez. Eu também tinha mudado. Não era mais aquele homem fechado, ranzinza, que falava só o necessário. Agora eu ria, contava piadas ruins que faziam Maria revirar os olhos e rir mesmo assim. Cantava enquanto trabalhava, mesmo sabendo que desafinava, assobiava caminho da roça. Pequenas coisas que antes pareciam bobas, mas que agora faziam todo sentido. A gente tinha virado referência na região. O casal que tinha enfrentado tudo e vencido. Outros casais jovens vinham pedir conselho. Mulheres em situação de violência vinham buscar ajuda, e Maria as recebia de braços abertos, oferecia abrigo temporário, ajudava a fazer denúncias, ensinava a ter coragem. Ela tinha transformado a própria dor em força para ajudar outras, e isso a curava mais a cada dia.
O padrasto nunca mais apareceu. Soubemos por seu Anísio que ele tinha deixado a região, tinha ido embora para algum lugar no norte. Alguns diziam que a polícia tinha aberto investigação sobre ele por outras denúncias, que outras vítimas tinham encontrado coragem para falar. Não sabíamos se era verdade, mas queríamos acreditar. Queríamos acreditar que a justiça, mesmo que lenta, existia. Era uma manhã de abril. O ar fresco anunciando a chegada do outono no cerrado, quando Maria me chamou para sentar na varanda antes do café. Ela estava com uma expressão estranha, meio nervosa, meio feliz, que eu não conseguia decifrar. Aconteceu alguma coisa? Perguntei preocupado. Aconteceu, mas é coisa boa, acho. Acha? Ela respirou fundo, pegou minha mão. João, eu tô grávida. O mundo parou. O ar sumiu dos meus pulmões. Grávida. A palavra ecoou na minha cabeça, tentando encontrar lugar para se acomodar. Tem certeza? Tenho. Fui na cidade ontem, no posto de saúde. Fiz o exame. Tô de quase 2 meses. 2 meses. Um filho. Nosso filho. Eu ia ser pai. Aos 43 anos, quando já tinha desistido dessa possibilidade, eu ia ser pai. João, você tá bem? Fala alguma coisa. Olhei para ela, para os olhos assustados esperando minha reação, e senti algo se partir dentro de mim. Mas não era dor, era emoção. Pura, avassaladora, impossível de controlar. Comecei a chorar. Pela segunda vez na vida adulta, chorei sem conseguir parar. João! Ela se assustou, abraçou minha cabeça. O que foi? Você não tá feliz? Tô feliz demais, tão feliz que não sei o que fazer com tanta felicidade. Ela riu no meio das lágrimas dela também, e ficamos ali abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo, 2 pessoas que tinham sido quebradas e que agora estavam construindo algo novo, algo que ia além de nós dois. Uma vida nova, literalmente. Vai ser menino ou menina? Perguntei, limpando o rosto. Ainda não dá para saber, mas eu acho que é menino. Sonhei com ele. Um menino com seus olhos e meu sorriso. E se for menina? Aí vai ter seus olhos e seu jeito teimoso. Rimos juntos, planejando, sonhando. Nomes possíveis. Reformas que teríamos que fazer no quarto dos fundos. Roupinhas que Maria ia costurar. Brinquedos que eu ia fazer de madeira. Tudo ainda era distante, mas já era real. Já era parte do futuro que a gente estava construindo. Os meses seguintes foram intensos. Maria enjoava de manhã, eu fazia chá de gengibre, ela tinha desejos estranhos de madrugada, eu ia na cidade no dia seguinte buscar o que ela pedia. A barriga foi crescendo e junto com ela o amor. Eu conversava com a barriga toda noite, contava histórias, cantava canções que minha mãe cantava para mim. Maria ria, dizia que eu era bobo. Mas eu via nos olhos dela que ela amava cada segundo disso. Reformamos o quarto dos fundos. Pintei as paredes de amarelo claro, Maria costurou cortinas com desenhos de estrelas e luas. Seu Anísio doou um berço que tinha sido dos netos dele. Dona Francisca tricotou mantas e sapatinhos. A comunidade inteira se mobilizou, cada um trazendo algo. Roupinhas usadas, mas em bom estado, fraldas de pano, brinquedinhos de madeira. A gente não estava sozinho. A gente tinha uma rede de apoio, de afeto, de cuidado. Foi numa noite de outubro, quando o calor tinha voltado com força, que Maria começou a sentir as dores. Eram 2 da manhã. Eu estava dormindo quando ela me sacudiu, a voz tensa. João, acorda. Acho que chegou a hora. Pulei da cama tão rápido que quase caí. Acendi a luz, ajudei ela a se vestir, peguei a mala que tinha ficado pronta há semanas. O coração batia tão forte que doía. Medo e empolgação misturados numa coisa só. A caminhonete ligou de primeira, graças a Deus. Saímos pela estrada escura, só a luz dos faróis cortando a noite. Maria gemia baixinho a cada contração, apertando minha mão com força que eu não sabia que ela tinha. Respira, amor, respira fundo, a gente já tá chegando. Tá longe ainda? Uns 40 minutos.
Não sei se aguento 40 minutos. Aguenta. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você aguenta. Ela tentou sorrir, mas outra contração veio e ela gritou, se curvando. Tá vindo muito rápido, João. Muito rápido. O pânico começou a subir. E se não desse tempo? E se eu tivesse que fazer o parto ali, no meio da estrada? Eu não sabia fazer parto de gente, só de vaca, de égua. Não era a mesma coisa. Não podia ser. Pisei mais fundo no acelerador. A caminhonete chacoalhava na estrada esburacada, mas eu não diminuía. Não podia. Faltando uns 15 minutos para o hospital, Maria segurou meu braço com desespero. João, eu preciso fazer força. Não aguento mais. Preciso fazer força agora. Não, ainda não. Espera a gente chegar, por favor. Não consigo. Meu Deus, me ajuda. Procurei um lugar para parar, uma casa, um posto, qualquer coisa, mas não tinha nada. Só escuridão, cerrado fechado dos dois lados e a estrada de terra. Até que vi uma luz fraca, distante, uma fazenda. Saí da estrada, entrei numa estradinha lateral, buzinando sem parar. A luz ficou mais forte. Uma casa. Tinha gente. Graças a Deus, tinha gente. Um homem saiu na varanda, de cueca e camiseta, confuso. O que está acontecendo? Minha esposa está em trabalho de parto, preciso de ajuda. Ele desceu correndo. Abriu a porta do passageiro. Maria estava gritando, as mãos agarrando o banco. Minha esposa, Celina! Ele gritou para dentro da casa. Vem cá, urgente! Uma mulher apareceu, mais velha, de camisola e cabelos grisalhos soltos. Ela viu Maria e entrou em ação imediatamente. Traz ela para dentro. Rápido! Bota ela na minha cama. Carregamos Maria para dentro. A casa era simples, limpa, cheirando a café. Colocamos ela na cama do casal. Dona Celina mandou o marido buscar toalhas limpas, água quente, tesoura. Mandou eu segurar a mão de Maria e não sair de perto. Você já fez parto antes? Perguntei desesperado. Já. Tive 6 filhos. Ajudei a trazer uns 20 netos e sobrinhos ao mundo. Eu sei o que estou fazendo. Confia em mim. E eu confiei. Porque não tinha escolha. Porque Maria estava gritando, suando, fazendo força. Porque nosso filho estava chegando, querendo ou não, pronto ou não. Foram 2 horas. 2 horas de gritos, de força, de dor, de medo. Eu segurava a mão de Maria, enxugava o suor, repetia que ela era forte, que ia dar certo, que eu estava ali. Dona Celina comandava tudo com calma, com segurança, falando para Maria quando fazer força, quando respirar, quando esperar. E então, quando o céu começava a clarear lá fora, um choro ecoou pela casa. Não o choro de Maria, um choro novo, pequeno, forte, vivo. É menino! Dona Celina anunciou, levantando um bebezinho minúsculo vermelho chorando com força. Um menino lindo e saudável. Ela limpou ele, cortou o cordão, embrulhou numa toalha limpa e colocou no peito de Maria. Maria chorava, ria, olhava para o filho como se não acreditasse que ele era real. Eu não conseguia me mexer, só ficava olhando com as lágrimas caindo sem parar. João, Maria sussurrou. Olha ele, olha nosso filho. E me aproximei devagar. Toquei a cabecinha pequena, cheia de cabelo preto, os olhinhos apertados, a boquinha procurando o seio da mãe. Tão pequeno, tão perfeito, tão nosso. Oi, filho, consegui dizer, a voz embargada. Bem-vindo, a gente te esperou tanto. Dona Celina e o marido nos deixaram a sós por um momento. Ficamos ali os 3, uma família nova, recém-nascida. Maria amamentou pela primeira vez. O bebê pegou o peito de primeira e ela chorou de novo, de alívio, de amor, de tanta emoção que não cabia dentro. Como a gente vai chamar ele? Ela perguntou. Já tínhamos conversado sobre nomes, mas naquele momento, olhando para o filho, só um nome fazia sentido. Emanuel, porque Deus está com a gente. Sempre esteve. Emanuel, ela repetiu sorrindo. É perfeito.
Ficamos mais algumas horas na casa daquele casal que nem conhecíamos e que tinham nos acolhido sem hesitar. Dona Celina preparou um café da manhã farto. O marido ajudou a limpar a caminhonete. Quando fomos embora, deixei dinheiro na mesa, mas eles recusaram. Não precisa. A gente só fez o que qualquer ser humano decente faria. Mas eu quero agradecer de algum jeito. Então, quando esse menino crescer, ensina ele a fazer o mesmo, a ajudar quando alguém precisar. Assim você agradece. Eu prometi que sim. Prometi que nosso filho ia crescer sabendo o valor da bondade, da empatia, do cuidado. Voltamos para a fazenda devagar, com Emanuel dormindo no colo de Maria. Quando chegamos, o sol já estava alto, iluminando tudo. A casa, o jardim, os pastos. Tudo parecia mais bonito, mais vivo. Entramos e Maria se deitou com o bebê. Eu fiquei olhando os dois, mãe e filho, dormindo juntos, em paz. E entendi, finalmente, o que era felicidade completa. Não era ausência de problemas. Não era vida perfeita, era isso: amor, família, propósito. Nas semanas seguintes, a rotina mudou completamente. Noites acordados com choro, fraldas para trocar, leite para dar. Mas era cansaço bom, cansaço que vinha com um sorriso no rosto. Emanuel crescia rápido, já reconhecia nossas vozes, já sorria quando a gente chegava perto. A fazenda continuava, o gado, a horta, as flores. Mas agora tinha mais vida ainda. Tinha o riso do bebê, o choro pedindo colo, a cantiga de ninar que Maria cantava de madrugada. A casa tinha se transformado num lar de verdade. Uma tarde, sentados na varanda com Emanuel dormindo na rede que eu tinha pendurado ali, Maria falou: "Você lembra do dia que você me encontrou?" "Lembro de cada segundo. Eu estava morrendo, João. Não de fome só, de dentro para fora. Eu não tinha esperança, não tinha futuro. Eu só existia, esperando o fim." "Não fala assim. Deixa eu terminar." Ela pegou minha mão. "Eu estava morrendo, mas você me salvou. E não foi só me tirar daquele lugar. Foi me mostrar que eu valia alguma coisa, que eu podia ser amada, que eu merecia ser feliz. Você me devolveu a vida, João. Você também me devolveu a minha. Eu estava virando pedra, estava desistindo sem nem perceber. E você chegou e me lembrou que ainda tinha razão para viver. A gente se salvou, né? A gente se salvou." Ficamos em silêncio, olhando o sol descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Emanuel se mexeu na rede, bocejou, voltou a dormir. E eu pensei em tudo. Em como a vida muda rápido, em como um encontro casual pode mudar destinos, em como o amor pode curar feridas que pareciam incuráveis. Pensei na solidão que eu carregava antes, na fazenda vazia, na cama fria, no silêncio que sufocava. E pensei no presente, na casa cheia de vida, na esposa ao meu lado, no filho dormindo tranquilo, no futuro que a gente ia construir juntos. "Maria", falei, quebrando o silêncio. Obrigado." "Por quê?" "Por ter confiado em mim, por ter ficado, por ter me amado, por ter me dado uma família." Ela encostou a cabeça no meu ombro. "Obrigado você, por ter parado naquele dia, por não ter seguido em frente, por ter tido coragem de fazer o certo." O sol terminou de se pôr. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma, até encher o céu inteiro. O vento trouxe cheiro de jasmim e terra. As cigarras cantaram, e ali, naquela varanda simples, numa fazenda perdida no interior do Brasil, uma família descansava. Uma família que tinha nascido da dor, mas que tinha escolhido o amor. Uma família que tinha enfrentado o pior e tinha vencido. Uma família que tinha aprendido que a gente se cura quando se permite ser cuidado e que a gente vive de verdade quando se permite amar. E enquanto Emanuel dormia, protegido, amado, eu olhei para o céu estrelado e agradeci. Agradeci por cada dia difícil que me trouxe até ali. Agradeci pela tempestade que lavou o caminho. Agradeci por Maria,
por sua coragem, por sua força, por seu amor. Agradeci pelo filho que nem sabia que queria, mas que agora não conseguia imaginar a vida sem. A solidão tinha acabado, o silêncio tinha ganhado música, e o vazio tinha sido preenchido com tanta vida, tanto amor, tanta esperança, que às vezes eu acordava de madrugada só para ter certeza que tudo aquilo era real. E era. Era tão real quanto a terra sob meus pés, quanto o sol que nascia todo dia, quanto o amor que crescia a cada momento. O caminho tinha sido longo, tinha sido difícil, mas tinha valido cada passo, cada lágrima, cada medo superado. Porque no final, a gente tinha encontrado o que todo ser humano procura: um lugar para chamar de lar, alguém para chamar de família e uma razão para acordar todo dia com gratidão no coração. A vida tinha recomeçado e dessa vez a gente ia viver de verdade, juntos, sempre juntos, para sempre.